Uma ótima tarde a todos, está no ar a segunda edição da Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, nesta sexta-feira, dia 19 de março. Que bom que você está conosco, nos acompanhando pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, na NET Claro TV, em todo o Brasil, pelos canais 190 e 690. Lá no Paraguai e aqui no Brasil, você também pode nos acompanhar pela TV por assinatura Neo TV, pelo Facebook do Canal do Boi, também dezenas de páginas que estão levando o Agricultura BR para todos os cantos do Brasil e também do mundo, pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações e bons negócios sempre. E a partir deste momento, o Agricultura BR está em sinal aberto no Mato Grosso do Sul, porque a TV Imaculada está linkada conosco. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela sua audiência. E olha, hoje é uma data que antecede uma das pontuações muito especiais para nós. Amanhã, 20 de março, nós temos um dos dias que é comemorado a agricultura, Dia Mundial da Agricultura. Nós temos pelo menos 3 datas mundiais muito fortes e uma delas ocorre neste sábado. E é para falar a respeito dos desafios da agricultura, os ganhos que a agricultura brasileira e mundial tem conseguido nesses últimos tempos e seus desafios, é que eu vou conversar agora pela internet com o Tejon, que já está aqui comigo, já está aparecendo aqui na tela comigo. Tejon, obrigado por mais uma participação. É uma data especial, sem dúvida. Aqui para nós, todo dia é dia da agricultura, todo dia é dia da pecuária, mas alguns dias a gente fala um pouco mais, porque nós temos questões aí para crescer e para melhorar, não só quem atua na agricultura, mas quem dela se utiliza de alguma forma. Como é que você vê essa data, Tejon? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. E é muito especial, sim, celebrarmos o Dia da Agricultura, porque os agricultores, os pecuaristas, eles são aperfeiçoadores da natureza. Eu estava vendo agora a matéria que nos antecedeu, e é espetacular o que todo dia um agricultor, um produtor precisa fazer no estudo, no conhecimento ali do seu microbioma, do seu solo, da sua água, da planta, dos animais. Isso não para nunca. É um aperfeiçoamento constante. Porém, eu já até acho que nem podemos mais chamar os agricultores, os produtores, de somente produtores e agricultores. Eles são verdadeiros agentes da saúde. Portanto, uma celebração muito justa e muito importante, que a gente traga isso para a sociedade inteira, os consumidores e os clientes desse trabalho fantástico que é feito no campo, meu caro Fabiano. Parabéns! Tejon, em relação ao produtor rural, principalmente vamos falar do produtor rural brasileiro, que ele está conosco, e na segunda-feira nós temos uma outra data especial, que é o Dia da Água, e o produtor, ele é um preservador, ele dá, de certo modo, ele é um produtor de água também, é quem está mais próximo às origens, aonde nós temos a água acontecendo, os córregos, os rios, ele tem uma importância muito forte sobre esse aspecto. Sobre o agricultor moderno, o agricultor que hoje atua no campo e como que ele está modelando essa agricultura, para onde que nós estamos caminhando no seu entendimento, Tejon? Olha, Fabiano, ele já existe, não é? Ele está aí, como você bem registra, e nós caminhamos inexoravelmente para um conceito de saúde, no aspecto completo da palavra. Saúde para a nutrição humana. E essa saúde para a nutrição humana, onde a carne e o leite tão bem representam, nasce na originação. Nasce exatamente aí na mão das mulheres agricultoras, não podemos esquecer delas, dos produtores, porque é ali onde se dá o processo inicial da saúde. E a gente sabe que um solo bem nutrido, uma planta bem nutrida, um animal bem nutrido, ele tem um impacto fundamental na saúde humana aqui para o consumidor final. Alguns produtores me falam assim, mas fazemos tudo isso, é diferente, sim, arrobas de boi bem nutrido e arrobas de boi não tão bem nutrido. E a gente ainda não recebe por isso, mas calma. Sem dúvida alguma, em algum tempo, não acho que demora muito tempo, nós vamos ter remunerações por essa coisa que ainda é invisível para quem consome, mas é muito visível para quem está produzindo. Uma arroba de boi bem nutrido, bem manejado, bem trabalhado, tem uma qualidade nutricional
maior para o consumidor final e no aproveitamento também do processo industrial. Portanto, iremos ver remunerações diferentes por essa coisa que a digitalização, os sensores irão começar a mostrar. Então, agricultor que vai ao futuro é um agente de saúde e será remunerado, justamente remunerado também por isso, não apenas pelos bushels, pelos containers, pela tonelagem, pelos litros ou pelas arrobas, mas pela qualidade nutricional que estão entregando. Muito bem, Tejon. Tejon, vou aproveitar e trazer uma participação de telespectador. O pessoal está acompanhando aí pelas mídias sociais, aqui pelo Facebook, está aqui na minha página. E o André Gomes, ele está aproveitando o que você falou, seguramente, ele está falando a respeito das remunerações por preservação de meio ambiente aqui no Brasil, quando que isso vai começar a ocorrer de uma maneira melhor aqui no país. Olha, é importantíssimo isso que o André coloca, porque esse aspecto, Alisson Paulinelli, por exemplo, é um líder que eu admiro muito, ele fala exatamente isso, né? O produtor, ele é um gestor, um biogestor, um gestor do seu microbioma, envolve a água, envolve meio ambiente. O professor Ray Goldberg, lá em Harvard, diz a mesma coisa, portanto, isso é justo. A sugestão seria que as lideranças do setor tenham este foco. Como que nós vamos atuar ao longo da cadeia produtiva, né, que começa no antes, passa pelo produtor, vai para frigoríficos, agroindústria, supermercados, processamento, logística, como que o produtor rural começa a se apropriar dessa justa partição da rentabilidade a partir do meio ambiente e a partir disso que eu acabei de falar, impactos na qualidade nutricional do vegetal, da carne ou do leite que ele produz. Isto tudo é justo. Seria, na minha forma de ver, um foco fundamental e prioritário para os modernos produtores, que se apropriassem e que começassem antes. Para começar as coisas, o que a gente depende? Liderança. Líderes, olhem este ângulo e façam a correta defesa justa deste fair trade, eu diria, envolvendo ambiente, nutrição e tudo isso que impacta lá para a gente no consumo final. Tá certo, Tejon, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, um grande abraço a você, um ótimo final de semana. Grande abraço e parabéns aos nossos agricultores e produtores. Grande abraço, está aí José Luiz Tejon, participando conosco aqui do programa Agricultura BR, segunda edição. Neste sábado, 20 de março, nós temos o Dia Internacional da Agricultura. Falamos agora a respeito do mercado de soja e de milho também, mas principalmente soja, com muita movimentação nesta semana, pelo menos no mercado. Ainda que não tenha tido lá tanta comercialização, a China influenciou nos negócios lá em Chicago. Tivemos também a aversão a risco ficando muito clara durante essa semana, principalmente nesta última quinta-feira. Isso muito relacionado à vacinação contra o Covid-19, que não vem dentro do ritmo que muitos operadores de mercado esperavam. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com o Vlamir Brandazili, ele que está conosco aqui pela internet e vai falar com a gente aqui um pouco a respeito de mercado de soja, de milho e os posicionamentos que nós estamos tendo neste momento. Vlamir, obrigado pela participação, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Essa semana, ela foi muito marcada por uma China talvez um pouco mais ausente do mercado norte-americano, que pode ser considerado normal, já que o foco está muito na demanda brasileira, mas muita aversão a risco. Como é que você avalia esse momento para a soja sendo negociada em Chicago e também aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Olha, foi uma semana muito técnica, os chineses eles estão fora do mercado da soja aí há mais de 2 meses, né? Eles tiveram uma presença forte essa semana em milho, levando quase 4 milhões de toneladas de milho americano, mas isso mais para fazer um agrado aos americanos, porque eles estão numa reunião agora, a primeira reunião entre o governo Biden e a China, e tentando traçar os rumos que os dois países vão ficar. Com relação à soja, nós tivemos uma fase de liquidações, porque a China comprou muita soja americana já nessa temporada, 45 milhões de toneladas
no mercado americano, ela comprou umas 55 milhões de toneladas aqui no mercado brasileiro, então ela já tem praticamente 100 milhões de toneladas compradas, que é o mesmo número do ano passado. Então, isso está dando tranquilidade aos chineses e eles podem retardar novas compras. E isso acaba deixando o mercado de Chicago numa posição mais de proteção, como nós tivemos nessa semana, muita liquidação de investidores, e o mercado trabalhando numa janela. Nossa janela até o meio do ano, até julho, é variando de 13,80 a 14,10 as posições lá em Chicago, com momentos mais perto da parte de cima da janela, que é os 14,10, e momentos pressionados vindo abaixo dos 14. Então, vai fechando a semana aí com leve correção positiva, mas basicamente para ficar dentro da janela, né? Porque ela já vinha indo sinalizando que ia para a parte de baixo da janela dos 3,80, mas como os fundamentos são muito bons, os estoques americanos são muito baixos, então o mercado ele tem bons fundamentos, então não pode cair muito não. Brandalize, e você lembrou muito bem a respeito aí dos parâmetros e principalmente os fundamentos de mercado para a soja neste momento. Brandalize, nós estamos observando aqui no Brasil, durante esse mês de março, primeiramente um line-up para portos bastante forte, né, podendo chegar até um pouco mais de 16 milhões de toneladas, se conseguirem embarcar. É isso que os navios têm para embarcar neste momento, ou pelo menos a demanda deles, que estão contornando o país. Um outro fator é o câmbio aqui no Brasil. Nós temos soja de Chicago, que vem dentro daquilo que estava se esperando que ocorresse mesmo, e nós temos o câmbio, seja por movimentações financeiras lá nos Estados Unidos, com o Federal Reserve, e também aqui no Brasil, o Banco Central brasileiro, através do Comitê de Política Monetária Nacional, eleva a taxa de juros. Como é que fica esse cenário para a soja negociada aqui no Brasil? Olha, essa é uma questão importante porque o financeiro, o dólar, né, ele tem um peso gigantesco aí na formação do preço do mercado nacional. Como Chicago está flutuando muito pouco nessas últimas semanas, hora 10, 15, 20 pontos para baixo, hora para cima, o fator dólar tem pesado bastante, né? Nós chegamos a ter momentos aí no começo da semana anterior, da semana passada, que os portos chegaram a negociar quase R$ 180 aí para a posição de julho com agosto. E hoje essa mesma posição está na faixa de 175, R$ 176. Então houve uma queda de R$ 15 aí nas posições aí do melhor momento da temporada com o momento agora da fechamento da semana, basicamente em cima do dólar, que o dólar andou lá muito forte, e agora com o Banco Central atuando, juros no Brasil crescendo, isso acaba trazendo uma tranquilidade para o mercado financeiro, e o dólar recuando de novo, deve fechar a semana em baixa. Isso acaba limitando aí as cotações da soja aqui no mercado nacional. Você citou aí com relação ao line-up, se a gente computar as sobras que deveriam ter sido embarcadas em fevereiro e caíram para março, nós estamos com o line-up acima de 19 milhões de toneladas para esse mês, mas a capacidade dos portos brasileiros é 15 milhões e meio de toneladas, e é possível que nós vamos embarcar aí umas 13, 14 milhões, e vai ficar parte desse line-up, desse embarque para abril também. Isso é já um fator esperado, isso acaba também segurando um pouco o volume de negócios, né? Porque já está bem negociada a safra, e como não tem espaço para novos navios, acaba ficando limitado os novos negócios nos portos. O que a gente tem visto nessa semana são negócios mais para a demanda interna do que efetivamente para o mercado de exportação, né? Brandalize, eu vou lembrar aqui uma participação que nós tivemos nesta última quinta-feira de um telespectador brasileiro, né, aqui do canal do Boi, do Agricultura BR. Ele mandava a seguinte pergunta: teve a confirmação na terça, na quarta, na quinta e hoje também, mais 800 mil toneladas de milho que o Departamento de Agricultura norte-americano informou de venda de exportadores privados. E ele questionava o seguinte: se essas informações, isso lá nesta última quinta-feira, se isso não seria uma informação altista para o mercado. Ontem, quando eu trazia isso ao vivo, essa informação ao vivo, no momento, Chicago recuava com as posições de milho. Você posicionou que essa é uma situação também de, vamos colocar, política entre China e Estados Unidos, seria isso? Exatamente, essa é uma boa questão. Nós temos que levar em consideração que o fundamento, esse fator da soja no milho aí, a China comprou essa semana,
Hoje ela comprou 800 mil toneladas, ontem ela comprou mais de 1.200.000 e na semana são 3.876.000 toneladas de milho americano. Então, isso, os chineses estão fazendo essas compras, não quer dizer que elas vão se confirmar com embarques, né? Em princípio, são compras para dar um sinal positivo para as novas negociações com os americanos, por isso que acabou não influenciando muito no mercado ontem, né? Hoje ele está um pouco positivo até em cima desse fator, mas o fator mais importante aí desses últimos 2 dias é o petróleo, né? O petróleo ontem tinha caído muito e hoje ele está se recuperando. Então, basicamente, o petróleo acaba puxando um pouco mais as commodities para cima e para baixo. Ontem o peso foi o petróleo para baixo, com liquidação das commodities agrícolas também. Hoje o petróleo em alta, ele está trazendo esse apelo positivo para as commodities. E esse fator aí, que deveria ser um fator bem importante, né? Porque uma comercialização de quase 4 milhões de toneladas de milho americano na semana só para a China é um fundamento muito forte, principalmente porque eles estão com a comercialização da safra de milho bastante adiantada esse ano, a soja praticamente já tem 99% da projeção já vendida, então seriam fatores muito fortes e positivos. Mas o mercado financeiro internacional, o petróleo e outros fatores também estão pesando muito aí nas decisões e nas operações dos grandes investidores lá em Chicago, né? Entrevista nesta sexta-feira aqui no Agricultura BR. As estimativas e expectativas sobre a semeadura de soja e milho nos Estados Unidos neste momento influenciam Chicago? Sim, ela está começando a influenciar agora. Deve crescer a influência aí nas próximas semanas, porque se o clima melhorar e as temperaturas subirem e derem condições aí para preparo de solo adequado e o plantio começar a andar já no mês de abril, né? Nós vamos ter uma safra, em princípio, muito grande de soja, vai ser recorde histórico de áreas, ser confirmado, são mais de 36,4 milhões de hectares previstos. O milho também deve ter um avanço na área, ambos em detrimento aí de lavouras de trigo e de algodão, e isso acaba trazendo um potencial da safra americana de soja aí para 125, talvez até 130 milhões de toneladas se o clima for muito favorável. É por isso que as cotações lá do segundo semestre, setembro, novembro, elas estão variando hoje de 12,20 a 12,80 dólares em Chicago, ou seja, $1,50 abaixo do que é o disponível hoje, em função de que as expectativas são de crescimento de safra americana e recuperação dos estoques americanos e um equilíbrio, né? Não quer dizer que nós vamos voltar às cotações do ano passado, né? Lembrando que há um ano atrás nós estávamos entre 8 e 9 dólares em Chicago, e hoje a soja de curto prazo varia de 13,80 a 14,10 e a soja de médio prazo e longo de 12 a 12,80. Então são cotações muito boas em dólares, isso dá uma tranquilidade aí para o produtor dessa safra atual e também na nova safra aí para se preparar para um bom ano que vem pela frente, né? Tá certo, Brandalize, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você, um bom final de semana. Uma boa tarde, bom final de semana a todos, sucesso na safra aí para quem está no campo. Um grande abraço, conversei aqui com o Vlamir Brandalize a respeito do mercado da soja e também do milho, principalmente com as operações na Bolsa de Chicago. Eu vou dar sequência aqui ao assunto, só que agora internalizando, trazendo aqui a questão da colheita da soja e também a semeadura do milho, né? Que ambos vêm com muito atraso, ambos vêm com uma situação bastante complicada. E para falar a respeito disso, tem muito a ver com o clima, mexe com as projeções, sem nenhuma dúvida. Eu vou conversar agora também pela internet com o Felipe Reis, analista da Geosys, que acompanha conosco agora e traz as informações de como que as áreas de produção no Brasil têm se comportado. Felipe está aqui comigo. Felipe, obrigado pela participação aqui mais uma vez no Agricultura BR. Felipe, nós estamos acompanhando uma forte dificuldade, é o que o agricultor tem nos passado. Historicamente, colocamos aí como um dos maiores atrasos para a semeadura para a colheita da soja e para a semeadura do milho também, tirando o milho do zoneamento ideal ou da janela ideal de cultivo. Como é que o Centro-Oeste, começando pelo Centro-Oeste, como é que o Centro-Oeste vem desenvolvendo esses fatores neste momento em relação a precipitações, umidade, como é que vem este momento para essa região? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar com vocês da Agricultura BR. Bom, vamos lá. Como que está o Centro-Oeste? Nós tivemos aí algumas complicações quanto ao ritmo da colheita devido à alta precipitação, né, no fim de fevereiro, início de março, e isso já vinha desde lá de trás, quando a gente olha o início do ciclo da soja, que teve um atraso devido à seca, né? Agora, a gente observa que as baixas precipitações, já estamos aí falando da previsão climática, né? Tanto o modelo americano, né, de sigla GFS, quanto o modelo europeu, que é a sigla ECMWF, favorecem o andamento da colheita, né? E também deve aumentar aí o ritmo do plantio do milho safrinha nos próximos dias. Então, aquele cenário de atraso deve perder um pouquinho de força, pelo menos para os próximos dias de março. Tá certo, Felipe. Felipe, eu estava acompanhando aqui, estou olhando no meu roteiro. Olha só, nós vamos trazer daqui a pouco aqui no Agricultura BR os números atualizados da Emater em relação ao que vem ocorrendo com soja e com milho no estado do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul vem colhendo soja, até avançou, né? Em uma semana saiu de 1% para 5%. A colheita no Rio Grande do Sul, de acordo com a Emater Gaúcha, vem muito atrasado. E a situação no Paraná, principalmente, que são os dois grandes estados produtores do sul do país, também vinha com muito problema por conta das precipitações. Como é que você avalia este momento no sul do Brasil? Bom, primeiramente vamos falar do Paraná, né? Então, no Paraná é onde nós podemos ter uma surpresa negativa com alguma queda no rendimento. A gente olha para os números, nossa estimativa de produção de soja para o Paraná, por exemplo, está em 20,2 milhões de toneladas, né? É uma redução de quase 1 milhão quando a gente analisa os números de 40 dias atrás, né? O excesso de chuvas resultou aí numa queda da qualidade dos grãos e, consequentemente, nessa nossa revisão para baixo, né? Agora, falando do Rio Grande do Sul, a gente observa que o Rio Grande do Sul, apesar do grande atraso, do grande problema com a seca, eles tiveram uma boa recuperação ao longo dos primeiros meses de 2021. Agora, está atrasada a colheita, mas não se compara ao atraso, por exemplo, pelo menos no momento, ao atraso que nós tivemos no Paraná. Então, os rendimentos das lavouras no Rio Grande do Sul devem ser positivas, até mesmo maiores do que as inicialmente previstas, tá? Já falando da previsão, nós devemos ter algumas chuvas próximo à média, tá? Ou um pouquinho acima. Nós trabalhamos com dois modelos climáticos, o modelo americano está prevendo chuvas acima da média. Caso isso ocorra, o ritmo da colheita deve seguir um pouquinho lento. Caso as chuvas fiquem dentro da média, aí podemos ver um aumento do ritmo da colheita no sul do país. Por falar em ritmo de colheita, eu queria falar também de ritmo de produtividade e produtividade esperada. No caso do estado da Bahia, que é o sexto maior produtor de soja do país, as precipitações devem ou podem se prolongar e isso pode afetar ali o desenvolvimento das lavouras, Felipe. Exatamente. No Rio Grande do Sul nós tivemos, na Bahia, nós tivemos um bom momento durante janeiro, fevereiro, mas as baixas precipitações das últimas semanas e a perspectiva de que essa baixa precipitação continue pode sim ainda impactar o rendimento das lavouras na Bahia no final, nessa fase final do ciclo da soja, né? Por enquanto, nós ainda observamos o vigor da vegetação próximo à média, um pouquinho acima da média, tá? Quando a gente observa a média dos últimos 10 anos, ou seja, não há nenhum alerta de uma quebra de safra, mas há possibilidades de uma queda no rendimento, uma revisão para baixo para os próximos dias na Bahia, devido a essa baixa precipitação. Felipe, para encerrar aqui a nossa entrevista, como é que estão as estimativas da Geocis para a produção brasileira de soja no momento? Atualmente, nossa produção está em 132,75 milhões de toneladas, né? Abaixo aí das 135 milhões que a Conab divulgou na última semana. Nós estamos considerando uma revisão para baixo em Mato Grosso. Antigamente, nas últimas semanas, nós tínhamos uma produção próxima de 36 milhões de toneladas.
Hoje nós reduzimos essa revisão em Mato Grosso para próximo de 35 milhões de toneladas, e também uma revisão para baixo no Tocantins, Maranhão e Paraná. Então, essas revisões mantiveram a nossa estimativa de produção em 132,75 milhões de toneladas, algo próximo de 133, mesmo com as sucessivas revisões para cima que estamos fazendo no Rio Grande do Sul. Tá certo, então, Felipe. Felipe, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. Uma ótima tarde, conversei com o Felipe Reis, analista da Geosys, falando a respeito de como que vem as áreas de trabalho com soja e com milho no país, no centro-oeste, no sul do país e no estado da Bahia, e trazendo principalmente a previsão ali, a estimativa da Geosys para a produção de soja no Brasil. Dados importantes, Geosys acredita numa produção em 132 milhões de toneladas aqui no país. E eu acabava de citar números relacionados ao que vem acontecendo no Rio Grande do Sul em relação à colheita da soja. Eu já adiantava que houve avanço intersemanal, de acordo com a Emater Gaúcha, mas é um avanço muito pequeno. Esse avanço foi de apenas 4 pontos, porque na semana passada a colheita no Rio Grande do Sul atingia 1% e agora 5%. Vou trazer agora um gráfico que mostra o comparativo entre como que estava a colheita no Rio Grande do Sul ano passado e na média dos últimos 5 anos. Você vai ver que o atraso realmente é forte. A média dos 5 anos é de 16%. A safra no Rio Grande do Sul ano passado não foi nada fácil, teve problemas climáticos, houve quebra no Rio Grande do Sul e chegava a 25% nessa mesma data. Agora, como você já viu, 5% é o avanço, né, de colheita da soja no Rio Grande do Sul, avançou pouco, apenas 4 pontos percentuais nesta última semana. E olha, nós tivemos ali, nesta última quinta-feira, um movimento de ajuste bastante acirrado para a soja na Bolsa de Chicago. Vimos fechar a Bolsa com uma queda de praticamente 30 pontos e esses ajustes acabaram de ser explicados pelo Vlamir Brandalize, que participou conosco aqui no Agricultura BR nesta abertura de programa. Elementos relacionados à China, fora do mercado já há algum tempo, do mercado norte-americano, é importante ressaltar esse fator. Também a situação de vacinação contra a Covid no mundo todo, que acabou assustando, de certo modo, o mercado financeiro, influenciou no mercado agrícola, principalmente das commodities soja e milho nos Estados Unidos, e ainda, por conta desses elementos, a chamada aversão a risco. Mesmo assim, os valores de negociação, mesmo com essa queda que nós vimos ontem, quase 30 pontos de queda, representa mais de 2% de queda em relação às posições de curto prazo, ainda assim, a banda de negociação da soja em Chicago, ela vem dentro daquilo que se esperava, os fundamentos são muito fortes e soja se mantém com valores muito interessantes. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago. Nas primeiras horas desta manhã, soja em Chicago subia ou recuperava um pouco das perdas e agora nós vamos ver que recupera muito das perdas desta última quinta-feira. O mercado não tem muita situação, né, para se manter em queda. Com isso, soja hoje se recupera e a alta é acima de 1% neste momento. Veja só que a posição de maio vem para 14 dólares, 10 centes, mais 2 por bushel, sobe, como eu disse, mais de 1%. As demais posições também. Julho a 13 dólares, 97 centes, mais 4 por bushel. Agosto, 13 dólares, 52 centes, mais 2. E setembro, 12 dólares, 68 centes por bushel. São os negócios com soja em Chicago. Mais uma vez aqui, eu estou vendo que o pessoal mandando mensagem, quando a gente fala a respeito da presença chinesa na demanda, é em relação à soja norte-americana, tá? A China, como o Brandalize citava agora há pouco, já fez a negociação, a aquisição de praticamente 100 milhões de toneladas de soja e agora é o momento mesmo de Brasil fechar essas lacunas, né? Essa soja toda que vai chegar na China sai do Brasil e não mais dos Estados Unidos.
Sigo falando de mercado, mas agora vamos dar uma olhada como é que vem o dólar. O dólar nesta última quinta-feira vinha influenciado pela nova taxa básica brasileira de juros. Hoje o dólar vai sentindo um pouco mais, é a queda de quase de 2% agora, R$ 5,46 mais 4 é o que nós temos para a moeda norte-americana neste momento. Neste momento nós temos uma queda para o dólar que na verdade esperávamos na quinta-feira, né? Logo após, um dia após a taxa de juros subir, mas essa queda vem agora. Eu vou falar com o Walter Pulga a respeito deste assunto e já mando essa pergunta. Pulga, esses quase 2% de queda que estamos vendo agora é o que a equipe do Agricultura BR acreditava que pelo menos na quinta-feira, após a nova taxa, é o que viria e depois uma certa acomodação, mas está caindo com um pouco de atraso, pode-se dizer isso? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. De fato, vem com um pouco de atraso. Mas por que esse atraso? Porque quando nós tivemos aqui uma alta na taxa de juros e a perspectiva de uma queda para o dólar, de outro lado, lá nos Estados Unidos, nós tínhamos um aumento das taxas pagas para os títulos do governo americano, né, para os treasuries. Portanto, nós tivemos aí uma demora para que o dólar refletisse aí qualquer recuo mais acentuado depois da alta da taxa Selic. Mas veja, hoje o pagamento, as taxas de pagamento para títulos americanos recua lá fora. E agora sim, nós temos a queda do dólar. O dólar cai 1,75% agora, opera na faixa de R$ 5,47, mas vale lembrar que já se aproximou hoje de R$ 5,46, né? Tudo isso por conta dos títulos norte-americanos negociados aí para prazo de 10 anos, né? O dólar comercial já começava cedendo logo pela manhã, logo depois de uma hora e meia de início das negociações e continua em queda agora, quase 2%. Na avaliação da corretora Renascença, por exemplo, o Copom continua a provocar esse resultado na precificação também dos juros, viu? Porque de outro lado nós temos os juros no médio e longo prazo em alta. Para você ter uma ideia, as taxas do depósito interfinanceiro para janeiro de 2022 variavam de 4,58% e agora subiram para 4,59,5%, quase 4,60%. Agora, imagine lá na frente, né? O mercado já trabalha juros para janeiro de 2027. A alta estava cotada aí na faixa de 7,86%, já subiu para 7,96%. Então nós temos aí já perspectivas de alta de juros. Agora, o que acontece no mercado financeiro hoje é uma repercussão mais acentuada depois da morte do senador Major Olímpio aqui de São Paulo. Há um aumento da insatisfação dos deputados do Centrão, né, e dos senadores que compõem aí essa linha do Centrão. E traz aos olhos dos investidores alguma preocupação com a pauta do governo no contexto atual. Aliás, o presidente do Senado, depois da morte do Major Olímpio, disse que é necessária uma concertação nacional olhando para essa crise sanitária. Ele está promovendo um encontro dos senadores como uma forma de evitar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar ações do governo no combate ao coronavírus. Ou seja, é preciso uma reunião com o governo federal, com o presidente da República, para acalmar um pouco os ânimos em relação ao avanço da Covid em todo o país. Enquanto isso, o que acontece com a nossa Bolsa? Bom, Fabiano, nossa Bolsa apresenta alguma volatilidade, mas vem em alta, né? Está oscilando muito hoje, varia entre 115.700 pontos até 114.610. Em alguns momentos chegou a ceder muito, mas agora sobe 0,14%. O índice Bovespa reflete aí até uma alta nas ações da Petrobras. Agora, o destaque hoje, quando olhamos para a Bolsa, é que todas as ações de frigoríficos vêm em alta, viu? Minerva, por exemplo, tinha alta de 1,35% agora há pouco, Marfrig subia quase 1,30%, JBS tinha alta maior de 2,27% e neste momento o Brasil Foods tem alta de 3,19%. Todas as empresas que trabalham com processamento de carne, as maiores que têm ações na nossa bolsa e fazem parte do índice Bovespa, estão agora em alta. É o destaque do mercado deste momento. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior, pela participação, informações do mercado financeiro e também o que vem ocorrendo com o dólar aqui no Brasil.
Fala agora a respeito de soja negociada nos portos Brasil, valores de referência, houve queda. Essa queda, ela vem de acordo com o dólar, caindo quase 2% hoje e também reflete um pouco da queda de soja em Chicago nesta última quinta-feira. Mas você observa que Santos, por exemplo, tem o valor recuando de R$ 172 para R$ 168,30 a saca de 60 quilos. Paranaguá sai de R$ 171 para R$ 167,50 a saca para entrega neste mês de abril. São os destaques de Agricultura BR com a Grãos Corretora, que nos fornece diariamente as informações das negociações em portos aqui no Brasil. A seguir, na Agricultura BR, nós vamos falar de milho, dificuldades de armazenagem e também como é que vem se posicionando o mercado físico e futuro aqui no Brasil. Aproveite para entrar em contato conosco. O nosso WhatsApp é o 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. Olha, antes do silo bag, era muito comum ver no Brasil inteiro grãos sendo armazenados a céu aberto. Mas mesmo assim, o fato é que há um déficit na armazenagem em todo o país, principalmente no estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do Brasil. Você vai ver agora como é que vem essa situação na reportagem de Valdir Pacheco. Olá, o maior produtor de grãos do Brasil, Mato Grosso, enfrenta um outro grande gargalo para o seu desenvolvimento, além da logística: o armazenamento da sua produção, que tem sido muito debatido nos últimos anos. A produção do estado representa cerca de 9% da soja e 3% de todo o volume do milho que é produzido e comercializado no mundo. De acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Mato Grosso tem capacidade estática para cobrir apenas 57,8% de todo o volume de grãos produzidos. O levantamento é baseado na metodologia da FAO, Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, que considera uma capacidade estática ideal de 20% superior ao volume total produzido. A capacidade de armazenamento atual mato-grossense estaria absorvendo apenas 51,5% do total de grãos produzidos, o que significa um déficit de armazenamento de 35,3 milhões de toneladas. Quase metade do déficit de armazenagem do Brasil está em Mato Grosso. Atualmente, o estado consegue armazenar algo em torno de 37 milhões de toneladas. Seguindo a tendência de crescimento de produção, em 2028, o estado demandará uma capacidade de armazenagem para 123,4 milhões de toneladas. Diante desse quadro, a ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, atua no sentido de orientar os produtores rurais para que eles não sofram as consequências do problema. Neste caso, já realizou 2 edições da Feira de Negócios Armazena MT, com o objetivo de incentivar a construção de unidades de armazenagens dentro das propriedades rurais. Os benefícios são enormes de ter um armazém na propriedade. O produtor não ficaria na dependência das trades, beneficiaria o seu produto e economizaria com o transporte da produção, já que, neste caso, são as trades que arcam com os custos de buscar a produção na propriedade. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E de acordo com o levantamento da equipe do Agricultura BR, com dados relacionados da Bolsa Brasileira de Mercadorias e também da Pátria Agronegócios, todos os estados brasileiros produtores e também grandes consumidores de milho tiveram elevações para a saca do milho nos últimos 30 dias. A exceção é do Rio Grande do Sul, que vem com uma colheita mais adiantada. Para falar a respeito da situação de oferta e demanda no estado, nós vamos agora trazer essa reportagem de Viviane Lara.
com mais de 50% da área do milho colhida aqui no estado, o que o produtor quer saber é se o preço vai se manter. Para tirar essa dúvida, a gente vai conversar agora com o economista da Farsul, Antônio da Luz. Antônio, esse cenário deve permanecer até o fim da colheita do milho? Nós acreditamos em preços bastante firmes para o milho ao longo desse ano. Também a queda na taxa de câmbio que aconteceu nessas últimas semanas contribuiu para que o preço do milho também tivesse um ajuste, mas a tendência é sim o preço do milho continuar firme e crescente à medida que a entre-safra vai se tornando mais próxima. Agora, Antônio, no momento, uma das principais preocupações aí das entidades e também da Farsul é em relação à falta do produto no mercado, principalmente para os setores de carnes que dependem do milho para a produção. Inclusive, a Farsul está desenvolvendo um estudo para melhor aproveitar as culturas de inverno na alimentação animal. O que mais nos preocupa com o milho não é nem o preço, mas sua escassez, em razão da necessidade de outras cadeias agropecuárias funcionarem, que é o caso do leite, que é o caso do suíno, que é o caso das aves, e também da bovinocultura de corte, quando esta utiliza o milho como base de ração para terminação, para semi-confinamento e coisa do tipo. Isso nos traz bastante, semi-confinamento no sul, confinamento em outros estados. Isso nos traz preocupação, porque é um insumo que valorou bastante e que, se é bom para os produtores de milho, preocupa aqueles para quem o milho é insumo de produção. Então, por conta justamente disso que a Farsul vem junto com a BPA e com a Embrapa estudando alternativas ao milho como ração, utilizando melhor a nossa safra de inverno para justamente produzir energia que possa ser não substituta, mas complementar a nossa produção de milho. Obrigada pelas suas informações e participação aqui no canal do Boi. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Por aqui vamos falar de milho no mercado futuro. Milho vinha cedendo na B3 hoje mais cedo. Vamos saber como é que vem as posições de curto prazo para o cereal. Nós temos milho caindo. Posição de maio perde agora 2,06%, vindo negociado R$ 91,34 a saca. Milho para julho, R$ 87,40 a saca, com queda de 1,59%. Agosto, R$ 82,20 por saca de 60 quilos, com recuo de 1,89%. E a posição de setembro recua 0,79% a R$ 83,30 por saca. E na abertura do Agricultura BR, você já via que, mais uma vez, tivemos uma forte aquisição de milho da China, fazendo uma forte aquisição de milho junto a exportadores privados dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, a confirmação é de 800 mil toneladas para entrega na safra 2021. Olha, você vai poder rever essa entrevista, mas olha só, eu entrevistei o Vladimir Brandalize, ele que é consultor e analista de agronegócios para o mercado de soja e milho, e ele falava que essas aquisições de milho nessa semana realizadas pela China têm um fator político muito forte em relação aos norte-americanos e que foram quase 4 milhões de toneladas, como nós vamos mostrar agora neste gráfico. De terça a sexta-feira, tivemos o Departamento de Agricultura norte-americano confirmando vendas de milho para a China. Veja só, no último dia 16, terça-feira, foram 1.150.000 toneladas de milho norte-americano vendido para a China. Já na quarta-feira, 1.220.000 toneladas. Nesta última quinta-feira, 696.000 toneladas vendidas de milho norte-americano para os chineses. Nesta sexta, como você viu há pouco, 800.000 toneladas, totalizando 3.860.000 toneladas. O Brandalize falava a seguinte questão:
vender é uma coisa, entregar é outra, e ele acredita que é uma movimentação política em relação da China para com os norte-americanos. Só para você saber como que esse volume é alto, no primeiro bimestre do ano, os chineses compraram, janeiro e fevereiro somados, 4 milhões de toneladas de milho. Somente nessa semana foi quase o mesmo volume vendido de milho para os chineses. Então, é sempre bom estar bastante atento nessas movimentações. Seguimos falando a respeito de milho. Milho agora na Bolsa de Chicago vinha com alta, essa alta ocorre mesmo, vem com 1,2% de alta. Maio, 5 dólares 54 centes mais 6 o bushel. Julho, 5 dólares 35 centes mais 4. Setembro, 4 dólares 87 centes mais 2. E dezembro estável a 4 dólares 68 centes mais 2 por bushel. São os negócios que destacamos agora com milho na Bolsa de Chicago. Hoje nós temos alta para o barril do petróleo, coisa que não acontecia ontem. Ontem caía muito, jogava milho para baixo também. Hoje o movimento e fundamentos para milho norte-americano são positivos e milho sobe na Bolsa norte-americana. A seguir no Agricultura BR, o assunto é café e vamos conversar daqui a pouco ao vivo com o Eduardo Carvalhais, que fala sobre como que vem o mercado, movimentação desta semana e expectativas para os próximos dias. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do WhatsApp 67991733737. Eu volto já. O assunto agora é café no Agricultura BR. Temos visto valores muito sólidos para as negociações com a arábica no Brasil, com a Nilon também, na verdade, mas o assunto por aqui agora é o café arábica e é por isso que nós vamos conversar agora pela internet com o titular do escritório Carvalhais, Eduardo Carvalhais, que está aqui conosco pela internet. Senhor Eduardo, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Como que o senhor avalia o mercado nesta última semana que passou? Boa tarde, seja bem-vindo. Olha, essa semana foi uma semana bastante complicada para os negócios de café, porque houve muita oscilação do dólar frente ao real e também muito sobe e desce na Bolsa de Nova York, tendo muito a ver uma coisa com a outra também, ou seja, com a mudança aqui no câmbio, as mudanças no câmbio brasileiro, com a mudança no valor da remuneração do dinheiro no Brasil, a subida dos juros, isso tudo muito com o câmbio. Hoje o câmbio está novamente caindo muito em relação ao real, o valor do dólar. Como o Brasil é o maior produtor do mundo, o maior exportador de café, o que acontece aqui no nosso câmbio reflete imediatamente na Bolsa de Nova York. Mas também essa semana há muita pressão de fundos vendendo em Nova York, portanto, houve uma combinação de queda nos valores do café em Nova York, não séria, mas houve queda, com a queda no valor do dólar frente ao real. Isso travou o mercado físico brasileiro. Os compradores, os exportadores, os torradores diminuíram o valor de suas ofertas, querem comprar café, mas num valor mais barato, e não encontram vendedores. Os produtores de café que ainda têm café nessa altura do ano, estamos na entre-safra, não querem vender nesses preços. Eles sabem que a próxima safra, que nós começamos a colher agora no final de maio, é menor, já seria menor naturalmente devido à bianualidade da produção de café arábica e com a seca toda que nós enfrentamos no segundo semestre de 2020, essa queda foi maior. Eles, ao mesmo tempo, assistiram ao aumento dos custos dele. Subiu o preço de fertilizante defensivo, são importados com essas variações todas do dólar, subiu o preço do combustível, e também da energia elétrica. Então, eles estão bastante reticentes, vão colher menos café com um custo maior. Então, eles procuram aguardar, sabem que o mundo precisa de café, há muito otimismo de que o consumo mundial, que não caiu durante a pandemia, cresça no segundo semestre, a partir do avanço da vacinação no hemisfério norte todo, e com a passagem do inverno, com a volta da população às ruas, frequentando bares, restaurantes, cafeterias. Como eu já disse na última vez, não se espera que o consumo volte totalmente ao normal, mas que cresça. Tudo isso faz um ambiente que o cafeicultor brasileiro não quer vender numa semana como essa em que os preços recuam. Nós achamos que o mercado vai continuar firme, o mercado mundial precisa do café brasileiro, o consumo interno brasileiro precisa, e toda essa semana o mercado foi comprador. Os compradores, tanto dos exportadores, como do consumo interno das indústrias, estiveram firmes no mercado.
Só que o preço que eles querem basear, referenciado no dólar e na Bolsa de Nova York, não encontrou vendedores. Nós achamos que nos próximos semanas esses preços voltam a subir em reais para estimular o cafeicultor brasileiro a vender café. Carvalhais, em torno do que você acabou de falar a respeito do que espera para a próxima semana, nós estamos tendo algumas questões que impactam diretamente a economia e o dólar principalmente. O mercado acaba ficando um pouco avesso, né, com aversão a risco, e isso tem impressionado de certo modo as cotações do dólar, não só no Brasil, mas no mundo todo, e podemos dizer que esse atraso de vacinação de Covid no mundo todo, não só no Brasil, também traz esses efeitos. Em relação ao café, assim como outras commodities, mas principalmente o café, quando a gente vê o dólar recuando, né, normalmente a gente vê algum ganho para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Entretanto, nessa última quinta-feira, nós tínhamos o dólar caindo aqui no Brasil e nós vimos algum recuo também na Bolsa de Nova York. O que trouxe esse desalinhamento, basicamente, para o mercado de arábica? Olha, com essa comunicação em rede, hoje as informações correm com muita rapidez. E ontem, por exemplo, você tinha o dólar recuando aqui dentro, como você disse, a Bolsa de Nova York deveria reagir subindo, mas também lá fora tinha essa preocupação do retardamento da vacinação no hemisfério norte, com essas informações sobre Oxford, que estariam suspensos em alguns países a vacinação com essa vacina, que é predominante em vários países lá. Mas já no final da tarde ontem, tanto Portugal, Espanha, Itália, já estavam autorizando a volta da vacina a vacinação com essa vacina. Portanto, essas informações correm muito rápido, há muita especulação nisso tudo, há muito dinheiro que foi emitido no mundo sobrando atrás de investimentos, e esses fundos entram comprando e vendendo com muita rapidez, conforme a notícia daquele dia, né? Isso tem atrapalhado, porque aqui o físico, o produtor tem que olhar 2, 3 anos à frente, os torradores também têm que olhar a médio e longo prazo, enquanto a Bolsa vem reagindo a esses estímulos de curto prazo, tanto no câmbio como nas informações sobre o andamento da Covid no mundo. Isso atrapalha bastante, mas os fundamentos mostram sim, o café que existe no mundo está muito emparelhado com o consumo mundial. Portanto, a tendência é de continuar com preço bom. Agora, nós vamos assistir muita volatilidade nos próximos meses, sabe? Conforme a notícia do dia e conforme o interesse do dia. É impressionante como quem fica na frente de um vídeo o dia todo, olhando o que oscila Nova York, o que oscila o dólar, e as ofertas acabam mudando de valor de minuto a minuto. Isso tudo atrapalha muito o mercado tradicional como o de café. Tá certo, Carvalhais. Carvalhais, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você, bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana para todos. Conversei com o Eduardo Carvalhais, titular do escritório Carvalhais, sobre o mercado do café arábica em todo o mundo, principalmente Bolsa de Nova York e aqui no Brasil também. Já que falamos de Nova York, vamos dar uma olhada para ver como é que vem as posições sendo negociadas neste momento. Eu tenho recuo para Nova York neste momento e esse recuo coloca a posição de maio, que é de mais curto prazo, abaixo daquilo que a gente já estava considerando piso, $1,30 por libra peso. Nesse momento a posição de maio vem a $1,29 a libra peso, com queda aí de 0,95 pontos. Essa situação que é aquela que eu estava conversando com o Carvalhais há pouco, né? Nós temos, quando nós vimos aqui uma situação do dólar, por exemplo, recuando, normalmente a gente vê café em Nova York subindo, e ao contrário é a mesma coisa. Mas hoje nós temos perdas reais, então, para o café negociado no Brasil, no mercado físico, já que dólar cai quase 2% e temos aqui queda para a posição de mais curto prazo para Nova York. Julho a $1,31 a libra peso, são os negócios que eu vou trazendo com café arábica. Setembro, $1,32 mais 90, e dezembro a $1,35 por libra peso para os negócios com café arábica na plataforma Ice Filters na Bolsa de Nova York.
Mercado futuro para o Robusta negociado na Bolsa de Londres também apresenta queda neste momento. Hoje é um dia de quedas para café, portanto, vamos dar uma olhada como é que vem as posições negociadas, negócios em tonelada e dólar. Maio, 1.382 dólares a tonelada, abaixo, portanto, dos 1.400 dólares de piso, queda de 0,28%. Julho, 1.405 dólares a tonelada, recua 0,42%. Setembro, 1.426 dólares a tonelada de Robusta, com queda de 0,41% nesta posição. Novembro recua 0,55%, 1.441 dólares. São os negócios com café Robusta em Londres, referência para o Conilon no Brasil. A seguir, no Agricultura BR, nós vamos trazer uma informação exclusiva, porque pecuaristas e também representantes de certificadoras tentam agora criar uma associação de exportadores de carne bovina no Mato Grosso do Sul para todo o Brasil. Você vai entender o que está acontecendo daqui a pouco no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato conosco. O nosso número é 67991733737. Eu volto já. O Agricultura BR traz agora uma informação exclusiva de interesse de pecuaristas de todo o país, em especial aqueles que exportam para a Europa. Lista 3, Cota Hilton. Eu estou falando a respeito da criação de uma associação de produtores rurais e também de empresas para exportar. E hoje tivemos uma reunião pela manhã envolvendo agentes interessados nesta associação, e essa associação deve de fato ocorrer. É por isso que eu recebo aqui nos nossos estúdios a Aline Rohr, ela que é produtora rural, é empresária também da área de certificadoras, e conversa sobre a criação dessa associação. Aline, essa associação ela nasce evidentemente por conta também de algumas circunstâncias que vimos aqui, trouxemos no canal do Boi, em relação à cobrança, né, que foi colocada, proposta pela Confederação Nacional da Agricultura, de 30 centavos por animal rastreado no país. Como que essa associação vai poder atuar, ela sendo criada? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos os telespectadores aqui do canal do Boi. Essa associação ela já vem sendo fomentada já faz um tempo, né? Já por parte dos produtores e até por conta dos frigoríficos também. A gente está vendo que os frigoríficos também estão precisando de carne, precisando de ter esses animais pré-prontos, ou então assim essa demanda para eles também se organizarem quanto aos abates, porque nem sempre você tem abate Europa, nem sempre você tem abate Cota Hilton. Porém, os frigoríficos também têm seus contratos para cumprir. Então, a associação ela vem, está nascendo agora, né, e está se iniciando com esse intuito, de vender os animais em bloco, ou seja, a gente conseguiu uma demanda legal para atender o frigorífico e também tentar um aumento de bonificação dos frigoríficos para com os produtores dessa associação que nós estamos querendo criar, né? As empresas associadas, as empresas de brinco, de fabricantes de brinco, que queiram se associar também, serão muito bem-vindas, assim como as certificadoras serão muito bem-vindas, para a gente tentar fazer uma compra em bloco dos produtos que são da rastreabilidade, ou seja, os brincos. A gente sabe que nessa pandemia o plástico aumentou de valores absurdos, então, consequentemente, também vai aumentar o valor dos brincos. Outra proposta que a gente tem na associação é a interligação entre os produtores que fazem a rastreabilidade. Porque tem produtores que hoje fazem rastreabilidade apenas para a cria, e eles não são valorizados quanto a isso. E a gente vê em muitos leilões aqui do Mato Grosso do Sul, animais identificados, aptos para Cota Hilton, animais que estão dentro do sistema, que ali eles perdem a rastreabilidade. E aí, o intuito da nossa associação vai ser isso, interligar os invernistas que precisam de animais Cota Hilton, já identificados, porque às vezes eles não têm essa comunicação. Eles precisam um do outro, mas eles não têm essa comunicação. Então, assim, essa venda em bloco, essa compra em bloco, essa fomentação entre o produtor da cria e o invernista é o intuito da nossa associação aí, que a gente está fomentando e chamando os produtores para virem participar com a gente. Aline,
Pelo que você disse, a associação lá traz como objetivo fazer essa união, essa conversa entre os pecuaristas que atuam e que têm animais rastreados, portanto, são produtores aptos para a Europa, também as empresas de interesse, que são as empresas de brinco, e também as certificadoras. Em relação a alguns elementos, e a nossa equipe de produção entrou em contato com a CNA mais uma vez na manhã de hoje para algum posicionamento em relação à cobrança dos 30 centavos, a associação, de alguma forma, ela dilui esse custo, ela arca com esse custo? Como é que ficaria essa questão que ela continua em voga em relação a essa proposta feita pela Confederação Nacional da Agricultura? Por enquanto, a gente só tem a demanda dos produtores. Eles vêm na associação para perguntar o que a gente pode fazer quanto a isso, quanto a essa cobrança. Então, é por isso que a gente está aqui, pedindo para que os produtores entrem em contato com a gente pelo telefone que vai estar aí junto ao canal do Boi, para a gente poder conversar, seja pelo WhatsApp, a partir de 1h30 esse telefone vai estar ativo, para a gente poder conversar, montar a nossa associação realmente, montar o nosso estatuto. Inclusive, a gente vai fazer uma reunião para escolher o nome dessa associação, né? E o intuito não é só a União Europeia, a gente não sabe que outros mercados poderão aparecer aí e esses produtores também poderão estar junto. E quem sabe, a gente se juntando, os produtores se juntando, a gente consiga entender um pouquinho melhor dessa taxa de 30 centavos da CNA, ou então até reduzir isso numa conversa real entre o Instituto e entre os produtores que são os maiores interessados em tudo isso. Entre as fazendas, os pecuaristas que têm animais rastreados e que ainda a certificadora ou o próprio pecuarista não fez o recolhimento dos 30 centavos para o animal, teve alguma sanção recente para essas fazendas, para esses rebanhos? Quem não aderiu ainda, os pedidos de brinco não são liberados, né? Então a gente fica na demanda do aguardo, realmente. E o nosso grande medo é que esses produtores eles acabem sendo prejudicados. Qual que seria como que eles seriam prejudicados com esses atrasos? Por exemplo, um animal quando entra na sua propriedade, seja ele por compra, que ele não é rastreado, o produtor tem o prazo de 30 dias para identificar esse animal. Um atraso na liberação do pedido, um atraso na fabricação, um atraso na entrega desses brincos, ele pode perder esse prazo de 30 dias. E é uma não conformidade grave, maior que a gente diz. E isso pode tirar o produtor da lista. Então, se ele está almejando aí um confinamento futuro ou com boi a termo já, enfim, e tudo mais, se ele sair da lista, o prejuízo dele vai ser imensurável. Ele perde nesse caso. Ele vai sair da lista e toda a bonificação que ele estava prevendo em receber durante o ano, numa auditoria ou até a própria certificadora, ela tem que dar como não conforme, né? Ele perdeu o prazo. A culpa, a gente não sabe de quem que vai ser, de onde que vai cair isso, mas vai cair sobre o produtor. Tá certo, a Aline Ror, produtora rural e também empresária. Falando a respeito da criação dessa associação, ela é uma associação criada no Mato Grosso do Sul, mas ela tem porte nacional, né, até porque trabalha com esses pecuaristas com perfil de exportação. Sim, é uma associação brasileira, a gente tem a intenção de diluir isso para todo o Brasil e quem sabe a gente ter uma representatividade de produtores ou de técnicos que queiram ajudar nessa associação em cada unidade federativa do Brasil. Então, assim, nos estados, a gente fazer com que as negociações sejam feitas por estado, porque aqui do Mato Grosso do Sul, se a gente faz um bloco, não tenho como colocar um produtor de São Paulo, não tenho como colocar um produtor do Goiás ou de Minas, do Mato Grosso, entendeu? Então, assim, as negociações elas vão ter que ser regionais mesmo, porque senão a gente acaba querendo prestar um serviço de uma associação da qual não vai dar certo. E é por isso que o nosso chamamento aqui é para todas as propriedades de todo o Brasil, tá? De todo o Brasil, os produtores que estão na lista 3 e que têm interesse em ajudar, nós precisamos montar essa associação e, para o bem deles, a gente conseguir fazer um retorno melhor de bonificação e de compra também.
Está ali a Aline Hor, falando a respeito da associação que está sendo criada, pecuarista que está interessado, empresários interessados, apareceu o número de telefone ali da associação, o WhatsApp. Se você não conseguir entrar em contato, pode entrar em contato com a produção da Agricultura BR, que nós encaminhamos aí para a Aline e os demais membros que estão na montagem dessa associação. Aline, obrigado pela participação aqui na Agricultura BR mais uma vez. Sucesso aí na associação. Obrigada, eu agradeço a todos. E assim, a gente está à disposição de todo mundo, lutando pelo produtor. E eu acho que essa associação só vem a somar. Faz tempo já que ela tinha que ser criada e agora ela começou a nascer de verdade. Muito bem. E você confere agora comigo cotações de mercado aqui na Agricultura BR. Finalzinho da edição 2 do Agricultura BR, acompanhe comigo como é que vem soja em Chicago. Na abertura dessa edição vinha com alta de quase 1,5%. Nós temos soja em Chicago agora subindo bem, vem para 14 dólares 15 cents mais 6 o bushel, a alta, recuperação forte, né? Já que caiu 30 pontos ontem, vem recuperando quase 23, quase 24 pontos neste momento. Então, maio a 14 dólares 15 cents mais 6 o bushel, julho 14 dólares 2 cents mais 2, agosto 13 dólares 56 cents mais 4 e a posição de setembro 12 dólares 71 cents mais 4 por bushel. Quem vinha caindo forte hoje era o dólar comercial caía bastante, quase 2% de recuo, e isso influenciava valores com soja, com café e milho para exportação também. Olha só que a queda continua, é um pouquinho menor do que aquela que a gente viu na abertura do programa, mas é muito expressiva, 1,91% de recuo para a moeda norte-americana no Brasil, R$ 5,46 mais 3 é a cotação para o dólar neste momento. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Lembra você que volto logo mais na terceira edição, às 16 horas, no horário de Brasília. Eu desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais!